A manhã parecia tranquila em Seul quando, de repente, todas as plataformas de notícias sul-coreanas foram tomadas por um mesmo alerta vermelho. As agências de Lee Jong-suk haviam divulgado um anúncio urgente. A expressão, raramente utilizada no entretenimento, provocou um impacto imediato. Os portais Naver, Daum e Dispatch entraram em colapso momentâneo com o volume de acessos. Fãs ao redor do mundo correram para atualizar as páginas, enquanto jornalistas se deslocavam rapidamente para as sedes das duas empresas. Não era apenas uma notícia, era um terremoto emocional prestes a atingir milhões de pessoas. Quando os veículos de comunicação finalmente conseguiram carregar a nota oficial, a Coreia congelou. As agências confirmavam, pela primeira vez, aquilo que durante anos havia sido apenas sussurro entre fãs. Especulações de tabloides e sinais discretos que nunca foram totalmente compreendidos. Lee Jong-suk e Yoo estavam, de fato, em um relacionamento sério. O tom da mensagem era firme, elegante e surpreendentemente poético, algo raro em comunicados formais. As palavras foram escolhidas com cuidado, como se cada frase fosse polida para transmitir respeito e delicadeza. A confirmação não estava embalada em um discurso comercial, mas em um sentimento maduro, quase terno. Logo após a publicação do anúncio, as agências convocaram uma coletiva rápida no prédio da IG Square, onde dezenas de repórteres já se aglomeravam. O saguão estava tomado por câmeras, cabos, microfones e profissionais tentando encontrar o melhor ângulo para registrar um momento histórico. Havia algo diferente no ar, uma vibração que combinava surpresa, curiosidade e uma espécie de euforia reprimida. O amor, normalmente escondido em bastidores e protegidos por muros de silêncio, estava prestes a ser anunciado para o mundo de forma oficial, e isso trazia consigo uma aura rara, quase cinematográfica. Quando os representantes das duas agências finalmente surgiram, vestidos com ternos escuros e expressões serenas, um silêncio respeitoso tomou conta da sala. Eles carregavam pastas lacradas com o comunicado completo, como se guardassem ali não apenas palavras, mas um capítulo inteiro de vidas mantidas em segredo. Um dos representantes respirou fundo antes de começar a ler, e sua voz ecoou de forma clara: "Estamos aqui para confirmar que Lee Jong-suk e Yoo mantêm um relacionamento romântico baseado em profundo respeito, apoio mútuo e maturidade." O murmúrio contido explodiu entre repórteres, alguns engasgaram palavras, outros levantaram as câmeras imediatamente. Muitos sabiam que este seria o registro que marcaria o dia. Mas o anúncio não parou por aí. Com uma calma surpreendente, o porta-voz continuou: "Nos últimos meses, ambos têm enfrentado situações desconfortáveis relacionadas à invasão de privacidade, incluindo vigilância residencial, perseguição em locais privados e captação de imagens sem consentimento." O tom firme da afirmação funcionou como um choque adicional. Não era apenas um comunicado sobre amor, era um grito velado de proteção. A narrativa, até então suave e romântica, começou a ganhar contornos de urgência e indignação. A agência explicou que, por causa dessas situações, o casal decidiu não apenas assumir publicamente o relacionamento, mas também exigir limites claros da mídia e do público. A confirmação do romance foi recebida com surpresa, mas não com descrença. Ao contrário, muitos jornalistas sentiram que, de alguma forma, a verdade já pairava no ar há anos, esperando apenas o momento certo para se revelar. Os dois artistas tinham compartilhado momentos icônicos ao longo de suas carreiras, olhares prolongados em premiações, discursos de agradecimento misteriosamente emocionados, coincidências de viagens e até pequenas interações que, vistas agora sob uma nova luz, pareciam capítulos de uma história de amor escrita discretamente. Nas redes sociais, o impacto foi imediato. Fãs brasileiros, coreanos e de diversas partes do mundo começaram a publicar mensagens de alegria e surpresa. A hashtag número Jeonju Couple alcançou o trending global em menos de 10 minutos. Perfis de fãs postavam montagens românticas, e vídeos antigos ressurgiam com legendas como "sempre foi óbvio" e "o amor que finalmente encontrou sua voz." A atmosfera digital se encheu de emoção,
e muitos confessavam ter chorado ao ler o comunicado. Dentro da coletiva, porém, o clima se tornava cada vez mais sério. O segundo porta-voz pegou o microfone e esclareceu: desejamos enfatizar que qualquer atividade de perseguição em residências, estacionamentos, locais privados ou espaços não autorizados será tratada como violação legal. Não toleraremos paparazzi que invadam o lar da artista ou tentem captar imagens inadequadas. As palavras repercutiram com força. Raro ver empresas de entretenimento coreanas adotarem um tom tão firme, mas a escolha parecia refletir a gravidade do que vinha acontecendo. Nos últimos meses, alguns paparazzi haviam sido vistos rondando o condomínio onde Lee mora, e veículos de mídia estrangeira haviam tentado comprar informações privadas sobre Lee Jong-suk. A linha havia sido ultrapassada, e as agências decidiram intervir. Os representantes revelaram ainda que medidas contratuais inéditas seriam implementadas para proteger o casal. Era o tipo de informação que eletriza repórteres, termos jurídicos, mudanças empresariais. Na indústria. As agências explicaram que novos contratos incluiriam cláusulas específicas de proteção residencial, limites na cobertura midiática e protocolos rígidos contra a perseguição digital. Isso indicava que o casal não estava apenas iniciando uma nova fase pessoal, mas também influenciando uma transformação interna no mercado do entretenimento coreano. Enquanto isso, o público buscava entender o lado emocional da história. Como tudo começou? Há quanto tempo estavam juntos? Por que decidiram assumir agora? Embora a coletiva não entrasse em detalhes íntimos, uma frase chamou a atenção de todos: eles decidiram que amar não deveria ser algo vivido apenas nas sombras. Foi o momento em que muitos repórteres perceberam que havia mais poesia do que política naquela revelação. O amor, tão cuidadosamente escondido, finalmente encontrava sua liberdade. No fim da coletiva, nenhum dos dois artistas compareceu pessoalmente, mas a ausência não diminuiu o impacto das palavras. Pelo contrário, reforçou a mensagem de que a exposição pública deles deveria ocorrer dentro de limites saudáveis. Os representantes encerraram a sessão com um pedido simples, mas carregado de afeto: pedimos que respeitem o espaço do casal. Eles merecem viver seu amor sem medo. À medida que as luzes do salão se apagavam, uma sensação de mudança pairava sobre Seul. Algo havia se transformado na forma como a mídia e o público viam o romance entre celebridades. Não era apenas fofoca, era a confirmação de uma relação construída silenciosamente, protegida por anos, revelada com coragem. A cidade, que tantas vezes testemunhou escândalos e rumores, agora acompanhava uma história diferente, mais madura, mais tranquila, mais verdadeira. E viria depois? Como seria a repercussão global? Quais eram exatamente as cláusulas desse novo contrato que rompia padrões na indústria? E como Lee Jong-suk e o enfrentariam, juntos, os desafios dessa nova fase? As respostas começavam a se formar nos bastidores, preparando o terreno para o capítulo seguinte, um capítulo ainda mais revelador, humano e profundamente romântico. Quando a coletiva terminou e os representantes das agências deixaram o palco, a imprensa ainda parecia atordoada pelo peso das revelações. A confirmação pública do relacionamento entre Lee Jong-suk e Yoo já era, por si só, um marco histórico para o entretenimento coreano. Mas o que realmente pairava no ar era a sensação de que algo maior estava acontecendo, não apenas uma simples notícia, mas uma virada de chave na forma como a indústria tratava o amor e a privacidade de suas estrelas. O romance, até então sussurrado apenas nos corredores dos estúdios e nas entrelinhas de entrevistas antigas, finalmente tinha nome, voz e proteção. Nos bastidores, um clima de urgência profissional se misturava ao alívio emocional. Funcionários das agências circulavam apressados, respondendo telefonemas, enquanto consultores jurídicos revisavam novamente as cláusulas recém-implementadas nos contratos. Não era exagero dizer que aquele anúncio vinha sendo preparado com precisão cirúrgica. Fontes confirmaram que os advogados trabalhavam havia semanas para criar um conjunto de regras que pudesse, de fato, proteger o casal diante de um cenário cada vez mais invasivo. O entretenimento moderno,
alimentado por redes sociais e paparazzi ávidos por qualquer detalhe íntimo, já não oferecia tranquilidade a artistas do calibre de Jong Suk e Yu, e as agências sabiam disso. De acordo com documentos internos compartilhados posteriormente, 4 cláusulas inéditas entrariam em vigor imediatamente. A primeira delas, chamada Cláusula de Proteção Residencial, determinava que nenhuma mídia, nacional ou internacional, poderia divulgar endereço, detalhes estruturais da casa ou rotinas privadas dos artistas. Era uma resposta direta ao recente aumento de paparazzi que rondavam o condomínio de Yu e ao caso de um drone que sobrevoou a casa de Jong Suk durante a madrugada. Sob essa cláusula, qualquer tentativa de aproximação não autorizada seria processada criminalmente. A segunda medida, intitulada Cláusula de Limite de Cobertura Midiática, restringia reportagens especulativas que envolvessem vida amorosa sem confirmação oficial. A intenção era clara: impedir que tabloides fabricassem narrativas sensacionalistas capazes de ferir emocionalmente o casal ou manipular a opinião pública. Os representantes afirmaram que, ao longo dos últimos meses, diversas matérias haviam atribuído falsos rompimentos, crises e brigas ao casal, algo que causou estresse significativo a ambos. Agora, esse tipo de exploração teria consequências legais. A terceira regra, cláusula de segurança digital, talvez fosse a mais moderna e rigorosa. Com o aumento de ataques cibernéticos contra artistas, a cláusula determinava que qualquer tentativa de invasão de e-mail, rastreamento de localização, vazamento de dados pessoais ou hackeamento de celulares seria tratada como crime cibernético de alto nível. A agência de Yu revelou que, em outubro do ano anterior, hackers tentaram acessar seu notebook buscando supostas mensagens românticas. O caso foi abafado na época, mas serviu de aviso. Privacidade digital agora era prioridade absoluta. Por fim, a quarta medida, cláusula de acompanhamento psicológico, garantia apoio emocional contínuo aos artistas, especialmente diante da pressão pública. Psicólogos especializados em mídia trabalhariam diretamente com o casal sempre que necessário. A agência enfatizou: nenhum artista deve sacrificar sua saúde mental para atender às expectativas da indústria. Essa frase se tornou viral pouco depois. Fãs ao redor do mundo a compartilharam como símbolo de um novo capítulo mais humano na cultura sul-coreana. Enquanto essas cláusulas eram explicadas com exatidão durante entrevistas adicionais ao longo do dia, o público tentava assimilar a mistura de surpresa, ternura e admiração. Muitos comentários destacavam que, embora a confirmação amorosa fosse um presente para os fãs, o posicionamento firme das agências tinha ainda mais significado. Protegia não apenas o casal, mas inaugurava uma nova era na relação entre celebridades e imprensa. Vários especialistas concordavam que essa postura poderia servir de modelo para outras empresas de entretenimento. Mas nenhum comunicado, mais técnico que fosse, era capaz de competir com a emoção humana. E foi exatamente essa emoção que começou a transparecer quando fontes próximas aos artistas decidiram compartilhar um pouco mais da história que antecedeu o anúncio. Amigos íntimos contaram que Jong Suk, sempre cauteloso com a vida pessoal, vinha discutindo há meses com Yu sobre a possibilidade de assumir publicamente o relacionamento. Ele temia expô-la. Ela temia que ele fosse prejudicado por fãs excessivamente zelosos. Porém, o amor, silencioso, maduro, persistente, acabou se impondo. Não havia mais sentido em viver completamente escondidos, especialmente após os episódios de perseguição que ultrapassaram limites éticos e legais. Uma amiga antiga de Yu revelou, sob anonimato, que a cantora e atriz estava mais feliz do que nunca. Ela sempre foi muito reservada, mas quando falou sobre ele, havia brilho nos olhos. Não era paixão impulsiva, era paz. Outro amigo, próximo de Lee Jong-suk, acrescentou: ele nunca esteve tão certo de um relacionamento. Dizia que queria protegê-la, mas também queria viver sem medo. Essas declarações, embora discretas,
incendiaram ainda mais o coração dos fãs. Vídeos antigos dos dois artistas começaram a ressurgir como pequenas provas deixadas pelo destino, um sorriso compartilhado no Golden Disc Awards, um olhar carinhoso durante uma apresentação, gestos sincronizados que pareciam coreografia, mas eram pura conexão. A internet mergulhou em nostalgia, reconstruindo, pedaço por pedaço, a linha do tempo da relação que, finalmente, havia ganhado luz. Mesmo assim, a repercussão global exigia respostas adicionais. Dias depois, as agências divulgaram outro comunicado, desta vez em tom mais suave e romântico. O texto dizia: pedimos que o público compreenda que este anúncio é o início de uma nova fase para eles. O amor exige coragem, mas também exige espaço. Estamos comprometidos em garantir que esse espaço seja respeitado. Era uma poesia sutil embutida em um documento oficial, como era de se esperar, viralizou. Seul a São Paulo, passando por Tóquio, Manila e Los Angeles, a notícia se espalhou como uma onda luminosa. Os brasileiros enviaram mensagens em português, misturando emoção e humor. Finalmente assumiram: a Coreia acordou romântica hoje. O mundo precisava dessa notícia. A hashtag número Jonjolove atingiu o trending mundial por 3 dias consecutivos. Com o passar das semanas, Jong Suk e Yoo continuaram discretos, mas não mais invisíveis. Foram vistos em cafés tranquilos de Seul, caminhando em trilhas perto do Rio An, sempre acompanhados por seguranças, um reflexo direto das novas medidas adotadas pelas agências. O público, diferente do passado, reagiu com respeito admirável. Não houve tumulto, gritaria nem perseguição. Parecia que todos compreendiam a preciosidade daquele momento. No fim, a história se consolidou não apenas como um romance revelado, mas como um manifesto pela dignidade e liberdade de amar. Lee Jong-suk e Yoo, duas das figuras mais amadas da Coreia, finalmente podiam existir como casal, protegidos, respeitados e fortalecidos por uma decisão que exigiu coragem e maturidade. E assim, entre a formalidade dos contratos, a delicadeza das palavras e o vigor da verdade revelada, nasceu um novo capítulo, não apenas para eles, mas para a própria indústria do entretenimento. Escreveu um colunista horas depois do anúncio: o amor deles não mudou o mundo, mas mudou o suficiente para que o mundo percebesse que até estrelas precisam de espaço para amar. Era o fim de um silêncio e o começo de uma história contada sob a luz do dia. Uma história que, certamente, ainda teria muitos capítulos emocionantes.